Programa da revista Aquarista Júnior. Tudo bem? Puxa vida, é um prazer muito grande estar aqui hoje. Hoje é dia 10 de agosto de 2020. Estamos iniciando o programa semanal 108. Programa da revista Aquarista Júnior, que foi idealizado em 2018, teve o primeiro episódio, vamos chamar assim, em 2018. E qual que é a proposta do programa, qual que é a ideia do programa quando ele foi criado? Contar a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas, sob, vamos dizer, o olhar, sob aquilo que a revista Aquarista Júnior teve o maior prazer em realizar, em desenvolver, em projetar, em colocar nas páginas da revista, em tentar criar regras, métodos, receitas para os aquaristas, vamos dizer, de todos os cantos do Brasil, tentarem praticar um hobby uniforme, prático, simples, tranquilo, sem estresse, sem, vamos dizer, neuras, né, no caso, né, para que realmente, ao longo do tempo, todo iniciante pudesse adquirir conhecimentos, pudesse adquirir uma boa, vamos dizer, teoria aquarística, né, e pudesse, na prática, com o seu aquário, com o dia a dia do aquário, pudesse desenvolver realmente o gosto pela aquariofilia, tá legal? Então, o programa da revista Aquarista Júnior, só para você ter uma ideia, a gente está contando a história, vamos dizer, cronológica, né? Já falamos vamos dizer, de antes mesmo da revista, falamos um pouco década de 60, década de 70, década de 80, década de 90, acabou o milênio, começou o novo milênio. Nós estamos no ano 2002, exatamente em agosto de 2002, onde eu queria apresentar para vocês a revista 87. Tá vendo a capinha dela aqui? Capinha 87, agosto de 2002, nas páginas 16, deixa eu ver aqui, papapi, papapá, na página 16, porque eu pego, né, vamos dizer, para essa coisa de contar a história, eu estou procurando retornar ao passado, retornar as lembranças e pegando coisas dessa época de 2002 para tentar ilustrar o que foi, vamos dizer, o que a gente procurou, vamos dizer, mostrar, apresentar nas páginas da revista, como coisas que foram ajudando de uma maneira geral os aquaristas, vamos dizer, fortalecendo essa ideia de teoria e prática no aquarismo. Quando foi nessa revista, achei bacana mostrar que nós fizemos em 2 partes, né? Um trabalho feito pelo Augusto Aragão de Barros e João Carlos Garcia da Silveira. Mandaram um trabalhinho para nós, um trabalho que era análise comparativa do comportamento agressivo entre machos reais e virtuais de beta. Entendeu? Então, uma matéria longa. Deixa eu mostrar aqui a página dela, entendeu? Foram 2 partes, foram em 2 revistas, em que aquela história eram feito, vamos dizer, uma análise comparativa entre agressividade, né? Por exemplo, um macho olhando para outro macho e um macho olhando para vamos dizer, uma ilustração de outro macho para ver a comparação de agressividade entre eles. E no final, vamos dizer, do artigo, eles acabaram fazendo tabelas, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Fizeram tabelas comparativas, né? Entre, por exemplo, só para você ter ideia, o macho alfa e um macho, vamos dizer, vários tipos de tabelas comparativas, né? E fizeram com isso, por exemplo, coloração macho alfa com macho virtual azul, um macho gama, que eles chamaram de gama, com um macho, vamos dizer, vermelho, virtual vermelho. E assim eles fizeram tabelas comparativas para ver o nível da agressividade no visual. Beta é um peixe territorial, é um peixe que ele gosta de, vamos dizer, defender o seu espaço e ele fica mais aberto, mais colorido, mais vistoso, conforme ele vai tentando ser mais, vamos dizer, não digo agressivo, mas mais, vamos dizer, mostrando mais cores vamos dizer, pro adversário, vamos chamar assim, né? E uma tabela interessante, um trabalhinho bacana para o pessoal, vamos dizer, que gostava na época, que gosta de beta, se envolver com essa coisa qual o comportamento do beta real vem de um beta real e o comportamento do beta real vem de um beta virtual, vamos chamar assim, né? Então, na época, 2002, já se tinha essa ideia, alguns estudantes de biologia, alguns professores, alguns estudiosos em geral, tinham essas curiosidades e a matériazinha acabou tendo, na época, uma repercussão legal, porque acabou agradando realmente uma parcela dos aquaristas que tinham essa curiosidade de saber qual que é o real comportamento dos betas quando eles estão vendo um outro beta através de um vidro, né? Então,
eram aquários, vamos dizer, separados, né? Entendeu? Onde se colocavam betinhas, colocavam e se analisava, se observava o comportamento dos dois. Às vezes colocava uma imagem virtual, se analisava também o comportamento daquele mar. Então, uma pesquisazinha prática, bacana de apresentar nas páginas da revista. Quando foi nessa mesma revista 87, a gente criou, isso então foi em agosto de 2002, uma coisa bacana, que foi o dicionário, que ao final ele acabou sendo um livrinho, né? Dicionário dos peixes de aquário, onde através de fichinhas práticas, tá vendo aqui, fichinhas práticas, foram apresentados 200 peixes de água doce. Figuras em preto e branco, né? Ilustrações, desenhos do Duílio Coutinho, amigão nosso, aquela coisa toda. Então, durante 9, 10 revistas, né, a gente apresentou esse dicionário dos peixes de aquário. Então, a cada revista saía, vamos dizer, alguns deles, né, em fichinhas, só para você ter uma ideia, eu vou até mostrar como que era. Quer ver, ó, que legal? Eles eram apresentados assim, ó. Tá vendo aqui, ó? 4 aqui, mais 4 na outra página. Então você recortar, vou tirar um xerox assim num papel, vamos dizer, melhor, aquela coisa toda, um xerox mais, vamos dizer, um papel mais grosso, aquela coisa toda. E ao final, para não ter que recortar a revista, né? Você encadernava tudo e formava o seu dicionário. 200 peixes de água doce foram destacados. Ao longo dos anos seguintes, a gente também fez porque as ilustrações dos peixes eram tudo em preto e branco, né? Nós fizemos também um CDzinho, que até hoje a gente oferece para a turma, né? Com as fotos coloridas de todos os 200 peixes. Então você tinha aspectos de outros nomes populares, nome científico do peixe, nomes científicos sinônimos, a coloração básica deles, se ele é do grupo, da família de tal família, originário da onde, se existem variedades, mutações ou raças, o comprimento máximo, qual ele gosta da água, o pH tal, a temperatura da água ideal, o hábito alimentar, se é onívoro, se é zooplanctófago, aquela coisa toda, o comportamento, como vive, as diferenças sexuais, o tipo de reprodução, ovípara, vivípara, a reprodução em aquário, se é difícil, se é média, se é fácil, se é criado por criadores profissionais no Brasil, se é criado por profissionais criadores no exterior, se é coletado da natureza para o comércio, né, com autorização do IBAMA, aquela coisa, se come ou cutuca as plantas, as características do aquário, então a gente dava alguns sinaizinhos de, puxa, é bom pôr pedra, não é bom pôr pedra com toca, é bom pôr tronco, não é bom pôr tronco, é bom colocar, vamos dizer, muitas plantas, poucas plantas, movimentação da água suave, moderada, forte, e se é resistente a doenças, se é bem resistente, se tem uma resistência moderada, se é um peixe relativamente frágil. Então a gente colocou essas fichinhas nos 200 principais peixes de água doce. Anos depois a gente fez o dicionário dos peixes de aquário número 2, quando chegar o momento vou falar, que aí teve mais 200 peixes. Então, quer dizer, hoje, 2020, a gente tem 2 dicionários dos peixes de aquário com 400 peixes de água doce, com todas as características básicas para você começar com o pé direito no aquário. Porque às vezes o bacana do aquário é isso. Você escolheu um peixe para cuidar ou para comprar. Você viu, a gente até colocava na introdução do dicionário, né? Você, ao vivo e a cores, você vê na loja. Porque o dicionário era preto e branco, época que as revistas eram preto e branco. Então o que acontece? Você vê ao vivo e a cores ao vivo na loja. Então você viu, gostou do peixe. E com o dicionário em mãos, você está com o dicionário em mãos, você vai ter aquelas primeiras dicas básicas do peixe que você acabou gostando no visual na loja. Então você vai chegar em casa com vamos dizer, com aqueles vamos dizer, requisitos que os peixes precisam para viver aconchegantemente bem no aquário, entendeu? Isso é importante, tá? Quando você pensa em aquarismo, quando você pensa em aquarista de sucesso, aquarista bem-sucedido, craque aquarista, você tem que pensar que os aquaristas, aos poucos, têm que começar a entender essa sistemática do que os peixes que ele prefere gostam no aquário. E com isso você vai ser um aquarista mais feliz. Então, esse dicionário ele foi publicado em partes, né? Encartada na própria revista, da revista 87, essa que eu mostrei, e foi até a 96. Então ficou 87, 88, 10 revistas. Então, 6 por ano, vamos dizer, quase 2 anos de revista, né? Quase 2 anos de revista, 1 ano e meio de revistas para publicar vamos dizer, o
vamos dizer, o conjunto completo do 200 peixes. Isso foi em 2002, agradou muito na época o pessoal, até hoje agrada. Às vezes a pessoa quer conhecer detalhes dos peixes, pede para nós as revistas, faz o caderno, aquela coisa toda, ou às vezes nem recorta a revista, xeroca aquelas páginas que se interessou, né? E aquelas páginas do dicionário, faz o caderninho e guarda realmente para uma consulta. É uma coisa prática que você precisa estar lá, entendeu? E bacana, foi uma iniciativa de 2002 que realmente colaborou com essa coisa do entendimento melhor com relação aos 200 principais. A gente tentou selecionar na época, né? Os 200 peixes mais populares nas lojas do Brasil e os peixes mais queridos, vamos dizer, entre aspas, pelos aquaristas de água doce. Tá legal? Isso foi na revista 87. Na mesma revista 87, olha uma coisa interessante. Nós não tínhamos no Brasil essa facilidade de filtros canisters. Tinha, é claro, alguns que já chegavam, porque já 2002, aquela coisa toda, mas não se tinha essa coisa de popularização dos canisters. E na época, a gente fez página 24. Deixa eu mostrar aqui, papapi. Página 24, a gente fez uma ideia de chamado filtro expresso. Poderia ser um canister, tá? Porque o que que acontece? Era um filtro que a gente chamava tipo balde, tipo canister. Às vezes um canister que estava, vamos dizer, desativado ou realmente largado numa loja, estava até com pequenas avarias, mas você podia comprar para utilizar ele. Nós mostramos aqui na coluna do veterinário como filtro expresso. O que, que era a ideia do filtro expresso? Dá uma olhada no desenho aqui. Ele era instalado com suas mangueiras. Para quê? Para que a água saísse do aquário, passasse pelo canister, entendeu? Ou pelo filtro balde na época, e voltasse para o aquário, enquanto você fazia a manutenção periódica do aquário, entendeu? Então, aqueles dias que você ia usar como manutenção, aquele dia que você ia fazer a manutenção no teu aquário, o que, que você fazia? Você, enquanto estava tirando parte da água, enquanto você estava limpando, vamos dizer, as algas dos vidros, enquanto eventualmente você estava sifonando parte do fundo, enquanto você estava até retirando, às vezes, algum objeto decorativo, estava lavando na torneira, estava recolocando, talvez na mesma posição no aquário, aquela coisa. Enquanto você estava dando aquela, vamos dizer, aquela manutenção periódica no aquário, o filtro estava o quê? Estava fazendo com que a água saísse do aquário, passasse por ele. Nesse filtro a gente aconselhava colocar basicamente só Lamperlon. Se tivesse um pouquinho de cheiro a água do aquário, um cheiro residual antes da manutenção, a gente sugeria colocar um pouco de carvão ativado. Então ele ficava naqueles momentos, lá meia hora, 40 minutos, enquanto você fazia toda essa manutenção, você acabava dando uma, entre aspas, uma filtrada mecânica na água. Com isso, teu aquário ganhava um pouco mais de cristalinidade da água e ganhava um pouco mais de, vamos dizer, de up biológico para o futuro, entendeu? Então, você não precisava fazer uma manutenção muito ríspida, muito bruta, no caso, né? Não precisava, vamos dizer, fazer uma bagunça total no aquário. Simplesmente o filtro que a gente chamou na época de filtro expresso ajudava você a fazer as manutenções periódicas no aquário. Então, o que acontece? Toda manutenção deve ser feita de forma ordeira e com muita calma, evitando assustar os peixes, entendeu? Na prática, os peixes devem se habituar com essas manutenções periódicas, com as mangueiras que entram no aquário. Então, quando você é vamos dizer, um aquarista cuidadoso, você acabava instalando a mangueirinha, aquela coisa toda, acabava ligando o canister, né? Ele ficava circulando a água. Enquanto isso, você ia sifonando o fundo, tirando parte da água, podando eventuais plantas. E tudo aquilo que acabava resíduo, acaba... Porque na hora, né, que você vai sifonando, sobe um pouco de detrito, aquela coisa, o canister podia puxar uma parte para o material filtrante que ficava nele. Acabou a manutenção, abria o canister, lavava a lã, aquela coisa toda, deixava secar para uma próxima utilização. Isso é bacana porque não precisava ser um canister novo. Então, às vezes acontece, né? Às vezes numa loja, sei lá, quebrou um canister ou realmente a caixa do produto caiu, não tem mais assim um valor comercial, no caso, e às vezes você até consegue, não digo de graça, mas você consegue até de um lojista amigo, ou o próprio lojista consegue de um fornecedor, de um importador de produto. Então é bacana você ter um canister, entre aspas, assim, para fazer essa coisa, essa função de filtro expresso numa eventual manutenção do aquário. Isso a gente publicou em 2002, porque eu sempre achei que essa coisa de manutenção, a gente na época falava, até hoje eu falo, uma vez por mês é o ideal.
que você faça uma troca parcial de água, 1/4, que a gente fala, que você dê essa sifonada no fundo, não precisa ser uma sifonada bruta, né? Assim, não precisa querer tirar tudo do fundo, entendeu? Pode ser uma pequena podada nas plantas ou uma introdução de novas plantas, entendeu? Uma limpeza no vidro, principalmente frontal, tanto por dentro, com limpador magnético, por fora pode passar um papelzinho toalha, né? Os vidros laterais, dependendo da posição do aquário, você pode o quê? Opa, fazer uma limpeza dos vidros também, se for necessário. As fiações, né, os fios, vamos dizer, as tomadas, aquela coisa, dar uma vistoriada para ver se não tem umidade, se não tem perigo sei lá, algum curto-circuito, aquela coisa toda. Então, uma vez por mês, você dá essa olhada, entre aspas, técnica no aquário. Fazendo isso, você tem uma vida longa para o aquário. Então, às vezes, o aquário fica parado naquela parede ou naquele canto de sala, ele vai ficar anos e anos só você tomando essas devidas providências de manutenção periódica e de realmente cuidados mais com essa coisa de se preocupar. A gente sempre fala no aquarismo, né? Você tem que se preocupar bem com a água. Com o peixe você nem precisa se preocupar tanto. É mais com a água que o peixe está e com a nutrição dele, com a alimentação, com a variedade de alimentos, a variedade de rações, aquela coisa toda. Tá legal? Então, nessa revista 87, saiu esse filtro expresso. Essa opção de filtro. Na época a turma gostou tanto porque o que acontece? A gente esperava, né? Vamos dizer, agradar nessa coluna do veterinário o dia a dia do aquarista. E realmente essa ideia de filtro expresso, na época, tudo, falou, poxa, boa ideia, porque aí a gente pode usar, às vezes, até um filtro danificado para esse tipo de coisa. Eu falei, pode, porque mesmo que esteja um pouco vazando, né? Às vezes ele, sei lá, o próprio fechamento dele está vazando um pouco, ele está um pouco trincado, passa lá uma cola de silicone, cola de qualquer maneira e utiliza ele, porque é uma utilização de 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, e acaba sendo legal para ele, tá legal? Isso foi em 2002. Eu queria mostrar também uma coisinha que na revista 88, na página 4, deixa eu ver se vou dar para ler. Na época, que a gente quis fazer na revista uma ideia de um caderno pet shop. Porque a revista é uma revista tipicamente de aquarismo, mas a gente tinha alguns, vamos dizer, alguns parceiros comerciais, algumas lojas que trabalhavam com animais pet shop. Então, a gente pensava em fazer 2 páginas, separar, né, 2 páginas da revista e a cada edição colocar como destaque, vamos dizer, seriam 2 páginas, né? Então daria para colocar em meia página, né? Então 2 páginas, em meia página cada espaço, uma raça de cão, uma raça de gato, ou uma informação de cão ou de gato, uma de pássaro e um de roedor ou répteis. Porque tinha muito nas lojas, vamos dizer, tinha iguanas, tinha alguns lagartos que tinham nas lojas, tinha as tartaruguinhas aquáticas, algumas pessoas tinham jabutis, aquela coisa toda. Roedores tinham os esquilinhos da Mongólia, que eu lembro, hamster, coelhinho, aquele porquinho da Índia, o chinchila, né? Eu lembro dos passarinhos também, era forte essa coisa de periquito, canário, mas estava chegando nas lojas muito calopsitas amestradas, agapornis, aquela coisa toda. Tinha alguns que tinham pequenas aralhas, papagaios, né? Cão e gato, então, sempre teve um apelo, vamos dizer, do público grande. Só o que acontece? Então a gente aguarde, a gente colocou nessa revista 88 a chamada, vamos dizer, mas a ideia não vingou, não. A gente recebeu bastante cartas na época do pessoal, os assinantes, aquela coisa toda, em que eles queriam, né? Eles queriam que a revista privilegiasse apenas, vamos dizer, os peixes, o aquarismo, entendeu? Então a gente abortou a ideia, né? Uma ideia que mais para frente a gente pensou numa revista FanPet, específica para animais em gerais, animais pet no caso, e que ela acabou ficando um blogzinho, que depois eu vou, quando chegar o momento, falar, né? Ela acabou ficando um blog que até hoje está meio desativado na internet, mas tá lá, que é Fanpage. Fan, né? Fan de F-A-T-U, Fanpage, entendeu? Então o que acontece? Revista Fanpet, que é o quê? Era a ideia destacar cães, gatos, pássaros, roedores e répteis em suas, vamos dizer, em seus destaques, no caso. Como a revista Aquarista Júnior exclusiva de peixes, o próprio pessoal, aquela história, quando você faz uma revista de aquário,
você tem autonomia nas primeiras edições. Então, as primeiras edições você tem um plano básico, que nem eu já falei nos programas anteriores. Todo começo do ano eu faço um plano básico para o ano, para as 6 revistas bimestrais do ano, né? Então, existe aquela diretriz das coisas que a gente vai publicar. Conforme o tempo vai passando, as sugestões de leitores, as sugestões que a gente vai recebendo, no caso, a gente vai moldando o ano com as necessidades que a gente vai sentindo. Já falei isso nos programas anteriores. Vamos dizer que eu recebo uma cartinha, um comunicado, ou uma coisa sobre um determinado peixe. Mais para frente, dias depois, recebo papá sobre o mesmo assunto. Passou papá sobre terceira vez sobre o mesmo assunto. Pronto. Já é um sinal amarelo que bate aqui na revista Aquarista Júnior. E a gente vai o quê? Vai tentar elaborar um artigo, uma matéria, sei lá, um estudo, alguma coisa sobre aquele assunto, que a gente está sentindo que existe, vamos dizer, uma necessidade do público leitor. Isso foi assim com todas as sessões que hoje a revista tem, né? Sobre Lebiste, que é o GUP, né? Sobre o Beta, sobre o Disco, sobre os ciclídeos africanos, sobre os ciclídeos americanos, sobre os peixes jumbos, sobre o aquapaisagismo, sobre os lagos, sobre as pessoas que gostam do aquário geográfico, de biótopo, entendeu? Sobre, vamos dizer, curiosidades, o aquarista e o meio ambiente, entendeu? Sobre o veterinário, ou coluna do veterinário, biólogo. Opa, também tem uma coluninha para os biólogos. Então, todas as coisas que a turma, vamos dizer, foi insistentemente solicitando para a gente foi devagarzinho elaborando, vamos dizer, ou artigos, ou até, vamos dizer, criando sessões na revista para ajudar a turma. E hoje tem sessões aí com mais de 100, vamos dizer, sessões já publicadas. A gente até vamos dizer, faz com que o quê? Todos os assuntos que vêm até nós, a gente tenta realmente passar para o pessoal. E ao longo dos anos é o que a gente vai mais gostando de fazer. Então, a parte de pet acabou sendo uma coisa que foi pensada na época, mas foi abortada isso em 2002. Deixa eu falar também uma coisa que eu queria falar, só para finalizar aqui. Em 2002 também, na revista 88, junto com a revista, a gente mandou também uma cartinha, um tipo de um recado, para estreitar laços com universidades, com locais de pesquisas, com centros de aquicultura, com próprias pessoas empenhadas que na época estavam começando a criar grupos, por exemplo, de criadores, aquela coisa toda. Então, em 2002 foi um ano que a gente intensificou os intercâmbios técnicos culturais. E tenho ótimas lembranças, isso anterior até a 2002, pessoal da UPK, União Paulista de Killifish, anterior também com o CCG, Clube dos Criadores de Guppy, no caso, a própria coluna Clube Amigos dos Discos, foi o próprio Antônio da Aquário do Brasil, da loja aqui de São Paulo, que sugeriu a criação de um espaço só para os discos, então criamos, com o espaço da indústria brasileira, o Antônio também da Vigoar, que foi um incentivador, que foi praticamente o que falou, poxa vida, além de produtos importados, vamos criar uma seçãozinha chamada Espaço da Indústria Brasileira, que vai mostrar a história da indústria brasileira. E eu até destaquei nos primeiros números, que foi anterior até a 2002, né? Que a importância da indústria brasileira no fortalecimento do aquarismo brasileiro como um todo, entendeu? Com a criação de produtos, o lançamento de equipamentos, de acessórios, aquela coisa toda. Tá legal? Isso foi em outubro de 2002, junto com a revista número 88, que a gente mandou para a turma essas cartinhas de intercâmbio. E com isso fortalecemos, daí para frente, até mais esses intercâmbios técnicos culturais com a turma. Tá legal? Estamos encerrando o programinha número 108. Gostaria de agradecer muito a audiência, vamos dizer, a participação. Muita gente manda sugestões para nós, cartinhas não, né? Mensagens, tanto no WhatsApp como no e-mail, tá legal? Então eu queria desejar aí uma boa semana a todos. Segunda-feira estaremos aqui de volta. Queria desejar que Deus abençoe você, sua família, as pessoas que você gosta, as pessoas que lhe cercam. E na próxima segunda-feira estaremos aqui sem falta, contando essa coisa fantástica que está sendo relembrar ações nessa história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, tá legal? Bye bye, até e muito, muito realmente uma ótima semana para todos, tá legal? Valeu, tchau!